movimento quase que ato contínuo do Ministério Público. O senhor não alertou o presidente naquela época para evitar que ele recebesse o Eu nem vocário? sabia que ele era. Eu não conheço essa pessoa. O senhor nunca teve com ele, né? Isso é verdade. Não, até outro dia eu não saberia se ele estava no ambiente ou não, porque eu não tinha visto sequer foto dele, entendeu? Eu não conheço essa pessoa. Nem ele, nem ninguém da família dele, nem primo, nem nada. Não conheço ninguém. O Haddad é o cara que está sendo escalado também para falar sobre esse caso do Master, e o Haddad é bom. É bom e tem assim, inteligência, é bem recebido nos salões da imprensa hereditária e tal. E ele está dando uma resposta aí que é incômoda. O Banco Master financiou eventos também da mídia tradicional. Alguns deles do Grupo Esfera, que é dono da CNN. O fundador é o João Camargo, ex-dono da CNN. Aí rompeu há, sei lá, 2 meses. Mas durante o período que ele teve lá, à frente da CNN, teve pelo menos 4 eventos bancados pelo Master e que a CNN cobriu. Um outro banco lá, REAC, de um cara que está preso, financiou um evento da Veja em Nova York, com o ministro do Supremo, aquela promiscuidade toda. Eles sabiam, na época? Provavelmente não. Mas qual que é o ponto que o Haddad está chamando a atenção aí? O Lula não tinha como ser informado. Quem deveria informá-lo era o Campos Neto, como disse o ministro aqui, sabiamente, que era o sujeito responsável por determinar se o Banco Master deveria ou não ser liquidado, se tinha condição de operar ou não. Se chega lá um banqueiro e está com as contas em dia, aparentemente, não tem ninguém dos órgãos fiscalizadores dizendo que a empresa do cara sei lá, metida em falcatrua ou não, e ele está bancando, inclusive, eventos da CNN, da Editora Abril, sabe lá se tem coisa também da Globo, mas ele frequentava os mesmos salões. Como é que o governo ia saber? Então precisa colocar essa bola no chão aí, porque o que estão tentando fazer, eu tenho alertado aqui, o DCM está fazendo a melhor cobertura dessa história aí. Não é uma corrupção sistêmica que está todo mundo podre, porque isso é um discurso lavajatista. O discurso denista, o discurso demagógico da luta contra a corrupção, tem que tirar todo mundo, e, né, como se dizia no tempo da Dilma, inclusive com um dono do canal progressista que foi para as ruas pedir a cabeça da Dilma. Tira a Dilma, o resto a gente vê depois, é isso que falavam. Vão limpar, vão purificar. Nunca presta isso. Mas a imprensa precisa também dizer o que estava acontecendo ali, que estava recebendo dinheiro do Massa para fazer evento. E aí? É corrupto? É isso? Na CPI vão chamar o João Camargo, do Grupo Esfera? Vão chamar o João Dória, do LIDE, para falar? Vão chamar o novo dono da Editora Abril, que controla a Veja, para falar como é que foi a negociação do patrocínio? Não vão, né? Me engana que eu gosto. Diga lá, Sara. Primeira coisa, eu queria elogiar a sua camisa. Primeira camisa de bom gosto que você faz DCM. Há 7 anos eu aqui com a live com você. Mostra pra gente. Graças a Deus que você deu uma reforma, tirou aquelas camisas de futebol horrorosa e pôs alguma coisa que presta. Maravilhosa essa camisa. Tomei banho. Não, essa camisa tem que tomar banho, depois tem que lavar seco. Kiko, eu acho que vamos voltar na live do meio-dia de ontem. Você e o Segala dissecando quem é o Metrópolis, né? O Luiz Estevão, o bandido que é o Luiz Estevão, que de repente do nada aparece uma metrópolis, que começa a ganhar prêmios, que começa a estar completamente capitalizada no ecossistema de comunicação brasileiro, né? Um empresário, ex-senador, eu já acho estranho, empresário, ex-senador, que teve uma condenação da justiça relacionada com crime de corrupção e transitado e julgado, né? Um cara que foi para a prisão. Então, começa aí que credibilidade tem alguém
que envolveu na política e no privado, que fez uma associação desses dois para ser um meio de comunicação crível. Eu acho que a primeira é quem fala. E qual que é a agenda de quem fala? O Metrópolis tem uma agenda. É o diabo falando do diabo. Entendeu? Então, assim, e a pergunta do cara do Metrópolis, a maneira como ele formula, é covarde, porque ela já é direcionada a pergunta. Mas ele não sabia, ele não tinha que saber. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Se eu for presidente da República, eu tenho o maior interesse de encontrar com os banqueiros do Brasil. Eu abriria minhas portas para todos os banqueiros do Brasil, porque eu quero saber o que eles estão fazendo. Muito bom. Não significa que eu vou aceitar nenhuma aliança promíscua com eles, mas eu tenho que ouvir. Essas são as pessoas que estão mexendo nos milhões. O caso do Vorkado é uma miniatura do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa em 2008. É mais ou menos, ele está repetindo a mesma fórmula. Carteiras de derivativos completamente inócuas, sujas, que eles sabem que são inócuas e sujas e vão tentar reverter e onerar. No caso da Europa, eles tentaram onerar as prefeituras, os estados, e aqui eles tentaram reverter com o trabalhador através da participação do BRB e através da participação do Tarcísio. Então, mais uma vez, eles usando o poder público para poder mexer nos riscos. Eu tenho uma pirâmide e agora eu vou colocar o risco dessa pirâmide em cima de outras pessoas e vou pegar o meu dinheiro. Uma fórmula antiga, primária, e a gente vê como que também as pessoas estavam muito crédulas. Aí você coloca influenciadores, modelos, e o diabo a quatro para vender isso. Eu acho um absurdo quem faz propaganda de banco. Acho um absurdo. E cobrando pouco, né? A Gabriela Priori, a gente nem entende quando ela vai fazer as propagandas. Aliás, o talento dela é fazer complicado o simples e o complexo simplório. Ela sempre consegue atingir isso aí. Então, acho uma pergunta completamente capciosa e acho que o Paulo foi que colocou o fim nessa conversa aqui, muito mais que o Haddad. Achei que o Haddad entrou um pouco. Olha, qual o problema de encontrar? Primeiro que essa pergunta tem que ser direcionada ao Lula e não ao ministro do Lula. Que ele controla a agenda do Lula? Controla? Ele tem acesso à agenda do Lula? Chegou até ele? Não chegou. E outra coisa, o Lula tem que receber os banqueiros, ele tem que saber o que esses caras estão fazendo. E receber a pedido, fizemos um pedido de informação ao governo federal de liberdade de informação e vimos que o Lula encontrou com o Vorkado. E eu acho que a questão primária, a questão básica é o que o Paulo Teixeira falou. Nós fizemos a liquidação do Banco Master de 2025 contra a vontade de vocês. Contra a vontade do Tarcísio, contra a vontade do Ibanez, contra a vontade de A, B, C, D. Nós fizemos a liquidação e nós estamos punindo. Então, mostra que nós não somos cúmplices de nada. Não estou entendendo a sua pergunta. E é interessante que o perfil desses repórteres aí, né, CNN, é sempre pessoas que têm uma visão de mundo limitada, não sabe fazer pergunta direito, não deve ter lido muito livro, eles são os empty vessels, né, as naves vazias, que o editor vai lá, coordena com uma grande ambição de subir, com uma grande ambição de poder, então pode reproduzir qualquer porcaria e ser porta-voz de um cara como o Luiz Estevão.